estamos de volta! E olha, eu sei que você gosta de cuidar da sua saúde e o que nós amamos trazer aqui para vocês são pautas, são assuntos relevantes sobre a saúde e tratamentos que você possa fazer aí com menos danos à sua saúde. Estou recebendo hoje ele que faz tempo que não vinha aqui, já estava puxando a orelha dele. O Roger Florencio, que é acupunturista. Oi, Roger, querido. Obrigado. Peço perdão, a vida tá tão corrida, com 2 filhos pequenos, mas é um imenso... Cada hora ele tá numa emissora, tá trocando a gente aqui. Não fala isso. É um prazer tão grande, eu sei, é um prazer tão grande estar aqui, mais uma vez, nessa família. Eu falo, todo mundo sabe disso. Vamos esquecer o CNPJ? Vamos. É uma família. É eu verdade. chego, o dono da empresa vem cumprimentar, os apresentadores, os câmeras. Então, quem está em casa vendo, confie na minha palavra, é uma família. Parece que eu estou dentro da minha casa batendo papo com os meus amigos. E assim me sinto. Muito obrigado. Bom, a gente fica muito feliz, muito contente, né? O Roger, gente, eu até tenho que agradecer ele, que o ano passado minha filha teve várias questões de saúde e o Roger montou um kitzinho pra ela e cuidou super bem dela, assim, hoje ela tá super bem, nunca mais ela ficou ruim, a imunidade dela ficou jóia. Ele já falou, bora, vamos fazer esse ano de novo. Vamos continuar esse ano de novo, tratar de novo. Porque as crianças que ficam na escola, o contato com demais crianças, a imunidade sempre está tendo um probleminha. Então a gente cuida para não ficar dodói. Ainda mais agora o outono, né? Agora começa as ites, é o terror Bárbara. das mães, o terror dos pais, as ites todas a 1000 por hora, né? Todas. Mas hoje nós vamos falar de dores Dor nas nas costas. Olha só, né? O Roger nunca vem sozinho. Ele traz sempre os amiguinhos dele. Aqui, vocês vão ver daqui a pouco, tem mais um tanto aqui. Traz os meninos ali, entendeu? Traz tudo pra gente falar. E dor nas costas é algo que eu acho que metade da população hoje reclama de dor nas costas. Eu faço uma brincadeira, eu falo que metade reclama e metade da outra metade não reclama, mas tem. Mas vai reclamar um dia. Tem. Porque é muita tensão nervosa. É muita tensão nervosa, muitas preocupações. E para nós da medicina chinesa, o que acontece? Todas aquelas preocupações a gente joga nas costas. Eu estou preocupado com uma situação e aquilo vai martelando. Então o nosso corpo fala, o nosso corpo responde. Certo. Então hoje nós vamos falar umas técnicas que para ajudar você, primeiro, a não ter. E depois, quando tiver, para tentar amenizar. Bárbara, primeira coisa, água. Gente, por favor, vamos hidratar o nosso corpo. E se me permite, vamos começar aqui? Claro, vamos lá. Gente, aqui é a nossa coluna cervical. Assustadoramente judiada por todos nós. Eu tenho várias protusõezinhas aqui. Daí vira os bicos de papagaio, aquela coisa toda, cuidado com o Ibama, né? Então está aqui a nossa coluna cervical. Como vocês me dão prazer de vir aqui, é para falar numa linguagem extremamente simples, para quem está em casa poder entender com precisão. Gente, o ossinho, aqui está o ossinho. Aqui no meio tem um disco, que é o que vai fazer a nossa coluna movimentar. Quando eu estiver em pé lá, eu vou explicar melhor isso. O que acontece? O nosso corpo ele é constituído por 76% de água e 24% de sólido. Portanto, nós temos que tomar muita água. O que acontece nessa região que normalmente é que dói muito? Ela está seca. Olha que absurdo que a gente está falando. Ela está seca. Roger, então é assim. Quando eu tiver dor nas costas, eu tomo um copo d'água? Não. Sabe por que não? Vamos imaginar um solo árido, seco. Ele está tão seco, mas ele está tão seco que se você pegar uma mangueira e jogar água num único lugar, aquela água vai entrar e vai lá para o fundo, e vai demorar para poder espalhar. Olha que exemplo simples. É a mesma coisa no nosso corpo. Você toma água, ela vai passar pelo trato digestório, trato urinário e ela vai embora. Aos poucos que ela vai começar a entrar em demais locais. E por incrível que pareça, menina, esse disco aqui é o último a receber a água. Uau, olha só. E ele é basicamente gelatinoso. Então, se a gente não toma água, o que vai acontecer? Isso vai ficando
e vai se enrijecendo. Rígido, né? Vocês imaginem, gente, uma gelatina que você coloca no sol e aquilo vai secando, secando, secando. É o que está acontecendo com essa situação. Então nós precisamos, a priori, tomar bastante água. Certo. Depois, uma boa postura. Um sofá gostoso como esse, Já a gente se tende jogar a aqui, ficar, vai abaixando. É. E isso vai prejudicar Ficar em direitinho. curto espaço de tempo. Tem Elegantérrima. que ficar assim. Sim, Agora ereta, aguentar né? aqui, ó. Então, 3 horas. 3 horas. Ah, não tem como. Como que funciona? A nossa cervical, ela tá aqui, ó. Tá. Então, o que que acontece? A falta de água, ela vai secando esses ossos. Que coisa horrível falar isso, não é horrível? É, mas é ruim, né? Mas é a realidade. É a realidade nossa que nós temos que tomar muito cuidado com essa falta d'água. Certo. Uma boa alimentação, alimentação e menos preocupação. Certo. Então, essas duas coisas que a gente já sabe que, na verdade, serve para tudo, né, na nossa vida. Não só para você se manter bem esteticamente, mas olha a importância para a tua coluna, para os teus ossos. Agora, eu quero que você me diga hoje, quais são as maiores reclamações sobre a coluna? Coluna lombar, cervical, o que tem chegado mais no teu consultório, Olha, Roger? cervical. Será que é por causa do celular? Eu ia chegar nisso. Possivelmente. Porque existe um cálculo que fala que não é a cabeça a parte mais pesada do corpo. Porém, a cabeça é a área que ela tem maior acúmulo de peso. Então, se você está ereto, aquele peso está distribuído na sua coluna cervical. Tá. Se você está assim, que é o que todos nós fazemos, Exato. aquele peso ele multiplica. Uau. Então ele chega a dobrar. E essa coluna nossa, abençoada pelo próprio Cristo, ela é feita para ficar ereta, não para ficar torta. Um exemplo que eu gosto sempre de dar, a coluna, a viga de casa, a coluna de concreto mesmo, ela é feita para ficar no ângulo absolutamente reto. Se você pegar ela, o pedreiro, o construtor fizer ela torta e você colocar peso, a tendência dela não é fazer isso aqui até que ela rompe. É o que está acontecendo no nosso pescoço. Uau. Só que a lombar também existem duas situações que acontecem muito. Ai, Roger, eu tô com uma dor na lombar. Eu discretamente falo, vamos tomar uma água? Aí eu não gosto. Tá bom, mas toma. A pessoa toma uns 2, 3, 4 copos d'água, a dor na lombar passa. Mas então a água vai curar? Não, muitas vezes é o rim. O coitadinho, ele está entristecido e ele está pedindo água e a pessoa se confunde. Aí essa dor irradia, então ela acha que está com um problema na lombar. Na lombar, mas não, são os rins, né? A pessoa começa a tomar água e passa. Agora, outra situação que se dá na dor lombar, sabe aquilo que eu falei, que você pega todo o peso dos problemas da família e põe nas suas costas? A parte emocional? A parte emocional, ela faz tudo no nosso corpo. Agora, na dor lombar, nós da medicina oriental acreditamos da seguinte forma, que você tem algum projeto, que você quer colocar isso para frente e você não coloca. O que significa? Você está preso no chão. Você está preso e a sua coluna ela está sofrendo, porque nós somos seres que temos que nos movimentar. Né? Mas mentalmente você dorme e acorda pensando naquela dificuldade. Eu quero fazer, mas eu não faço. Eu quero fazer, eu não faço. Você está empurrando uma parede. Então a sua lombar sofre muito com isso. Uau! Por exemplo, quem sofre de dor na perna constante, ela pode estar relacionada sim a uma coluna mal utilizada? Uma coluna subutilizada, vamos falar isso? Sim. Porque o nosso corpo ele é feito para andar sobre duas pernas. Nós somos bípedes, sobre duas pernas. Agora, se você por um acaso fica com um sapato que não é bom, o sapato está deixando o seu pé torto. Existem muitos tênis hoje em dia que vamos falar que são paralelos e começa a comer uma sola de um pé. Quando você menos vê, a sua coluna está torta. Você entorta a sua coluna e o que acontece? Dá a dor nas pernas. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Gente, é uma bobagem, mas vocês vão entender muito bem. Eu estava indo da minha casa para o consultório, dentro do meu carro, e o meu carro começou assim, tac, 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 tac. O que está acontecendo isso aqui?
E eu acelerei, falei, meu Deus, eu parei, não entendo, olhei por fora, tá tudo bem. Daí quando eu cheguei no consultório, liguei pro meu mecânico, ele foi, o que aconteceu? O meu pneu tinha feito uma bolha, alguma coisa, tive que trocar o pneu. Por que esse exemplo? Que você vê que o meu carro com pneu com dificuldade, ele entortou o carro todo. Você imagina um sapato nosso com algum problema, de uma coisa pequena, a gente não percebe. Sim. E a nossa coluna, ela vai desalinhando, vamos colocando assim. Sim. E ela sendo desalinhada, a dor nas pernas muitas vezes é o primeiro sintoma. Olha que interessante. Então, às vezes a pessoa acha, ai, tô com varizes, eu tô com isso aqui. E às vezes é a coluna. Pode ser um problema também, vascular, claro. Mas às vezes a pessoa confunde, né? A coluna, a pessoa tá com a coluna desalinhada, a coluna inflamada, os ossos não estão muito bons. Falta de água, olha eu falando da água de novo, não gente, a água é muito importante. Água é vida. Isso desde os primórdios, desde as religiões, todos falam que a água é vida. E como que a gente ainda tem dificuldade de tomar água? E agora me diz, como a acupuntura pode ajudar tanto a prevenção quanto quem já tem algum problema, ou crônico, ou né, que está começando a sentir, como que a acupuntura pode ajudar? Como eu já tive o prazer de vir aqui e eu me comprometo a não ficar tanto tempo sem vir. Por favor, né? Aí eu me comprometo. Produção. Um ano. Eu me comprometo, peço perdão. Se eu tiver a oportunidade de vir uma vez por mês, a gente vem para esclarecer sobre saúde. Legal. Nós temos um meridiano visível, que ele obstrui, ele entope. Imagina na casa da gente o cano da pia, ele entupiu, a água não vai descer. E aquilo vai começar a dar mau cheiro, negócio todo. O que a gente faz? Vai lá na pia, tchá, 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 e aquela água vai embora. O que nós fazemos na acupuntura? Nós colocamos a agulha em pontos específicos e esses pontos específicos vão desobstruir aquilo, fazendo com que o ciclo energético ele passe naturalmente. Energia não é religião. Um exemplo muito que eu dou para todo mundo, nós temos aqui energia elétrica, que você vê, se não tivesse tudo isso aqui não funcionaria. Exato. A prova que nós somos envoltos de energia, você não precisa encostar na pessoa para ela saber a sua presença, o próprio calor. Então isso é energia na acupuntura. O que vai acontecer? A sua coluna ela está obstruída. Quando a gente trabalha aqueles pontos, ele desobstrui. Você me permite? Vamos mostrar aqui? Vamos ver? Vamos lá, gente. No nosso amigo aqui, nosso amigo aqui, nosso querido Gertrudes. Porque tem a Gertrudes, que é a esposa dele. Eu sei o Gertrudes. Quer ficar desse lado ou eu prefiro? Por favor, que aqui eu tenho que fazer uma pequena manipulação. Eu fico aqui desse lado. Então vamos lá. Aqui está a coluna nossa que tanto sofre. Vamos ver. Então aqui, ó, esses pontos vermelhos, simbolicamente, é a coluna sua inflamada. Certo. O que acontece? A gente, na acupuntura, que são pontos simbólicos, a gente começa a colocar a agulha e manipula. No que a gente manipula, a gente vai estar, não sei se a câmera consegue pegar, a gente vai começar a liberar o meridiano, que são essas luzinhas verdes. Então a gente vai manipulando a agulha e libera. Quando começa, normalmente começa de cima para baixo. Errei, aqui. Vai começar, ó. O vermelho apaga, melhorou o fluxo. O vermelho apaga e o vermelho apaga. Então, como vocês podem ver, as agulhas vai liberar esse canal. Imagina um rio entupido e o que vai acontecendo quando a gente vai trabalhando em cima disso? A gente consegue fazer isso daqui, energizar e a dor passa. Oi, tudo bem, mocinha? Bem? Simpática você. Você vem sempre aqui? Olha, uma vez por ano, mas eu me comprometo a vir mais vezes. Né? Pode deixar. Mais vezes. Agora mas é muito interessante, né? Esse caminho que realmente o corpo faz. Quando a gente vê que o corpo é perfeito, né? O corpo gente, é como perfeito. Deus faz tudo assim de uma forma incrível. Se me permite, eu ia falar isso. Não tem como nós acreditarmos que essa perfeição é obra de um acaso. Meu Deus. Não estou aqui para falar de religião, mesmo porque eu não sou nenhum líder religioso, eu sou uma pessoa da saúde, mas eu sempre falo, não tem como você falar que isso é um acaso. É muito perfeito. É uma engrenagem com muitas, né, muitas partes, não tem como uma coisa simplesmente não vir de Deus mesmo. Teve uma explosão, o Big Bang, tudo bem, a gente não vai discutir com a ciência, claro, porque a ciência e a fé, elas têm que andar juntas. Elas andam juntas. Mas é muito perfeito você olhar e você coloca uma agulha, aquilo vai, libera esses meridianos e a dor começa
imediatamente passar. Quando eu venho aqui, eu já trago um monte de agulha, que eu cuido de um monte de gente da produção. Não, eu já quero, já falei, daqui a pouco você já vai fazer. Agora, e essa mãozinha aqui? Coriô. Essa mãozinha é a nossa mão. Da mesma forma que na medicina tradicional chinesa tem a orelha... Vamos inverter aqui, ó. Vamos ver, será que dá pra inverter? A gente põe a mãozinha aqui pra você falar da mãozinha. Vem. Vamos colocar lá. Mãozinha. Põe aí, ó, saímos do ar, hein? Ó, ninguém filma eu tirando. Olha, você viu? Sumiu. Nada de nudes essa hora aqui no programa. Tirei o negócio pra gente poder bater papo aqui. Isso, ó, que maravilha. Gente, na medicina tradicional chinesa, acontece o seguinte, existem pontos. Então na orelha tem pontos de acupuntura, no rosto, no nariz, no corpo como um todo. Certo. Porém tem na mão. Na mão também. Que nós chamamos de coriô. Para vocês que estão em casa, tá aqui a mãozinha, eu mandei fazer. Quem me acompanha no Instagram viu ontem a turma produzindo isso aqui. Legal. Então, aqui é a cabeça. Aqui é a cabeça. Aqui são as duas mãos nossas. E aqui são as pernas. Se aqui é a cabeça, aqui é a coluna cervical. Tá, Roger, você acabou de explicar para mim aonde está o ponto. O que eu faço com ele? Vamos lá, gente. Em acupuntura, se você vai no sentido horário ao relógio, você vai estar tonificando. Tonificando. Tá. Se você vai no sentido anti-horário, você vai estar sedando. Então vamos lá. Roger, eu acordei cansado, com uma preguicinha, sem vontade de cantar uma bela canção de amor. O que nós precisamos? Tonificar. A gente tem que tonificar. Agora, se você está com uma dor, você está com cansaço, você está com dor, nós precisamos sedar. Pegando essa informação, me dê a sua mão, menina bonita, por favor. Vamos lá, agora eu vou fazer nela aqui, Ainda bem que não vai mostrar a unha, né? A unha está linda. Gente, a mão dessa menina tá aqui. O que nós vamos fazer? Vamos virar aqui para a câmera pegar. Vira mais, vai torcendo o braço da pobrezinha. Então, o que acontece? Tá aqui, abre os dedinhos para a câmera. Aê! Ela vai pegar com a outra mão e vai fazer... Olha meu dedo aqui, viu? A câmera. Uma massagem sentido anti-horário. Então, ela tá com dor na coluna, ela vai fazer... Isso. Olha, mas você sabe que você falou uma coisa agora que me lembrou aqui. No domingo agora, a gente foi fazer uma matéria, foi gravar uma matéria, e a gente fez uma prova, tipo uma prova de selva, assim. Eu vi. E eu tava com muita dor nesse ponto aqui de baixo. E eu tava com bastante dor na coluna. E eu tô mexendo aqui, ó. Agora eu já tô melhor, já tá melhor. Mas na segunda-feira eu tava com uma dor insuportável aqui. Então, ó, agora vai fazendo aqui e vai subindo. E vai subindo. Faça você com a outra. Né, ó. Bem aqui, nessa linha aqui, ó. Nessa linha aqui, ó. Isso, vai. Eu vou fazendo assim. E vai subindo. Vai subindo. E vai subindo. Então, quem tá em casa pode fazer também. Vocês podem me achar no Instagram, Roger com 2G, acupuntura. Eu respondo todo mundo. Pode até demorar, mas que eu respondo, eu respondo. Então, você que tá com dor nas costas em casa hoje, faça o que essa menina bonita tá fazendo. E você vai fazendo essa massagem, e você vai. Quantas vezes faz à esse movimento? vontade. Pode fazer... Cuidado pra não fazer o dia inteiro. Tá assistindo TV, pode fazer um pouquinho, aí para um pouquinho. Vai fazendo, você vai ver. Com bastante água, e você vai fazendo isso daqui. Sim, perfeito. E as medicações naturais que a gente pode fazer. E que medicação natural que você acha que seria legal? Porque assim, hoje a gente vê uma gama de coisas naturais legais que a gente pode usar, que não precisa de receita médica e não faz mal nenhum para nossa saúde. Nenhum. Né? O que você indicaria? Olha, o que eu indico muito seria o cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio. Guardem bem esse nome, cloreto de magnésio. Vou incluir nas minhas Põe na listinha lá. Uma cápsula por dia. Isso daí não é receita médica, então você pode ir na farmácia de sua confiança. Isso é importante. Porque não adianta, gente... Comprar qualquer marca, né? Porque a gente não está falando de um remédio, a gente está falando de uma suplementação. E quando a gente fala em suplementação, eu não vou entrar nos pormenores, mas a legislação, ela é falha. Então, o que acontece? Vamos dar um exemplo bobo aqui? Você compra uma garrafa. Tem cloreto de magnésio, só que não tem marcado quanto tem.
cloreto de magnésio é uma cápsula, tá? Mas vou falar em garrafa. Tá. Ah, é uma garrafa. Quanto tem de cloreto de magnésio? Não vem, a legislação brasileira não vem. Fala que tem. Então você pode pegar uma garrafa e ter uma gota. Então. Daí a pessoa vai, consome aquilo e não dá certo. Agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre o cloreto de magnésio. O que é o cloreto de magnésio? Nosso corpo ele é pobre em cloreto de magnésio. Gente, o meu pai é dono de mercado e eu passei a minha juventude limpando sal. Eu vou explicar para quem tem em casa, gente. Por que ele tá aí? Antigamente o sal, quando chegava no inverno, não sei se a turma lembra, o sal ele ficava úmido. Ele ficava muito úmido, porque ele era rico em cloreto de magnésio. As empresas de sal, vendo isso, o que elas fizeram? Tiraram o cloreto de magnésio. Porque o cloreto de magnésio, numa época úmida, ele vai se liquefando. Eles tiraram. Então, se você reparar, hoje nós temos muito mais dor do que os nossos avós tinham. Mas muito mais, gente, muito mais. Então, imagina. A única fonte que nós tínhamos de cloreto de magnésio era o sal. E nós temos uma outra situação no Brasil, que o cloreto de magnésio, ele dá em local que tem... Ai, me deu branco agora. Aquele... Trigo, não? Não, que tem aquela montanha que sai lava. Alguém... Nossa! Produção! Como assim, gente? Vulcão! Olha aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo. Então, o cloreto de magnésio, ele dá muito onde tem vulcão. Graças a Deus, o Brasil não tem vulcão, nós não temos esse medo. Porém, a nossa água é muito pobre em cloreto de magnésio. Então, o que acontece? Falta esse nutriente no nosso corpo. Então, quando você for se suplementar com cloreto de magnésio, você tem que pegar uma empresa séria. Porque é aquilo, o cloreto de magnésio dá um trabalho para encapsular, para poder fazer e tudo, aí a pessoa vai e compra um baita de um pote pagando muito barato. Gente, não existe milagre, gente, em coisa nenhuma, né? Não tem, ainda mais a saúde. Gente, ainda mais a saúde. Saúde não tem preço. Eu acho que você tem que ter cuidado, sim, e pegar ali uma coisa de boa procedência. De boa procedência. Então, ó, com a água, o tratamento direitinho com a acupuntura e fazendo uma suplementação, pode ser única aqui com o cloreto? Você compra lá e você uma cápsula ou 2 por dia, dependendo da situação que você tá. Gente, por favor, isso não é receita médica, você compra isso. Pelo amor de Deus, ninguém tá falando assim, ele tá dando... Não, isso daí é liberado para você comprar na farmácia. Você não pega nem lá dentro, se você for comprar na farmácia. Tá naquelas prateleiras de fora, mas assim, eu falo, pegue numa empresa séria. Pergunta pro Dr. Roger, que ele sabe. Dona Araci. Beijo, Dona Araci. Uma empresa séria da Dona Araci. Legal. Olha, eu quero que você passe, por favor, os seus contatos para quem quiser tirar mais dúvidas, conhecer um pouquinho melhor o teu trabalho. Por favor, eu quero te agradecer mais uma vez imensamente. Eu sou Roger, acupunturista, homeopata. Vocês me acham nas redes sociais com Roger com 2G Acupuntura. Muito bem! Ó, não vai demorar um ano para voltar, Prometo tá? que não. Por favor. Obrigada, Obrigado querido. do convite. Beijo para todo mundo.